Olá, colegas, boa noite. Hoje nós iremos falar um pouco acerca da história do direito do trabalho. O direito do trabalho ele é um direito social, pois ele tem sua criação e desenvolvimento diretamente ligados ao desenvolvimento da sociedade. Vale ressaltar que a história do direito do trabalho se difere de história do trabalho, visto que o trabalho é uma arte milenar. E o direito do trabalho ele nasceu a partir da Revolução Industrial, com uma nova forma e um novo conceito de trabalho, sendo ele um sistema livre, subordinado e assalariado. Em nossa sociedade, o trabalho é motivo de orgulho, mas nem sempre foi assim. Nos tempos antigos, o trabalho já foi sinônimo de escravidão, servidão e falta de capacidade intelectual. Nos tempos antigos também, o trabalho era destinado às pessoas que eram consideradas de baixa capacidade intelectual, e os trabalhos nobres eram os trabalhos políticos, artísticos e filosóficos. A ideia de que o trabalho traz dignidade às pessoas foi aparecer somente pós-revolução industrial, com um novo conceito de trabalho e também sendo ele assalariado, e que surgiram dois tipos de pessoas: os patrões, que possuem os meios de produção, o dinheiro e tal, e o empregado, que possui apenas a sua força de trabalho. Para entender o que fomentou a formação do direito do trabalho, é necessário voltar aos séculos XVIII e XIX e lembrar o que estava acontecendo naquela época, todo o contexto histórico. Na época, os trabalhadores perderam os seus cargos tradicionais de emprego, que era praticamente algo hereditário, já que a profissão do pai era passada para o filho e assim sucessivamente. Então, com a chegada das máquinas, os trabalhadores perderam seu posto de trabalho e houve uma grande taxa de desemprego. Devido a isso, a competição para entrar nas fábricas e conseguir trabalho como meio de sobrevivência era muito grande, e os trabalhadores aceitavam condições desumanas de trabalho. Dentro das fábricas, as condições de trabalho eram péssimas. Em questões de higiene, a jornada de trabalho por vezes ultrapassava 16 horas diárias, eles não tinham direito à folga e a remuneração era mínima. E também nessas fábricas trabalhavam mulheres e crianças, correndo até risco de vida. No filme Tempos Modernos, a gente vê isso claramente quando Charles Chaplin mostra como eram as esteiras em que eles ficavam fazendo repetidamente por muitas horas o mesmo trabalho e como isso era cansativo e desumano. Muitas das fábricas sequer tinham iluminação e janelas, para os trabalhadores não terem noção do tempo, não verem o tempo passar. Então as pessoas não eram tratadas de forma sequer humana. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. Neste contexto histórico que surge o direito do trabalho, e ele pode ser dividido em 4 fases: na formação, intensificação, consolidação e sua autonomia. A primeira fase, chamada fase de formação, ocorreu no período entre os anos de 1802 e 1848, com a consolidação da Lei de Peel na Inglaterra, que visava reduzir a superexploração de mulheres e menores de idade nas fábricas. Também é dessa época um dos fundadores do socialismo e do cooperativismo, Robert Owen,
que em 1800 assumiu uma fábrica de tecidos e promoveu diversas mudanças na qualidade de vida dos trabalhadores. Ele promoveu, por exemplo, a previdência para os trabalhadores na velhice, construiu casas para eles, reduziu a jornada de trabalho, deu assistência médica e também promoveu a criação do Trade Union, que era uma espécie de sindicato para a época. A segunda fase, chamada de intensificação, ocorreu entre 1848 e 1890, tendo como marcos o surgimento do Manifesto Comunista, em 48, e no mesmo ano a Revolução que aconteceu na França com a instauração da Lei de Chapelier, que proibia sindicatos, greves e manifestações. Outro marco dessa época foi a criação do Ministério do Trabalho. A terceira fase, chamada de consolidação, ocorreu entre os anos de 1890 e 1919, tendo como marco inicial a Conferência de Berlim. Essa fase também foi marcada pela encíclica publicada pelo Papa Leão XIII, que instigava a criação de regras mínimas para o trabalho por parte do governo. Após o término da Primeira Guerra Mundial, surge o constitucionalismo social, que incluía na Constituição dos países dispositivos de proteção social, tais como o direito do trabalho. É nesse cenário que surge a quarta fase, chamada de autonomia do direito, que teve como marco inicial a Constituição de 1917 do México, primeira Constituição a incluir os direitos do trabalho, seguida em 1919 pela Constituição de Weimar, em 1919, na Alemanha. Essas constituições já incluíam direitos como jornada de trabalho de 8 horas, proibição de menor de 12 anos de trabalhar e proteção à maternidade, acidentes de trabalho, descanso semanal e direito à sindicalização e à greve. A Constituição que dispôs sobre o direito do trabalho foi a do México, em 1917. O seu artigo 123 estabelecia a jornada diária de 8 horas, a jornada máxima noturna de 7 horas, a proibição do trabalho para menores de 12 anos, a limitação da jornada de menor de 16 anos para 6 horas diárias, o descanso semanal, a proteção à maternidade, o direito ao salário mínimo, a igualdade salarial, a proteção contra acidentes no trabalho, o direito de sindicalização, o direito de greve, conciliação e arbitragem de conflitos, o direito à indenização de dispensa e seguros sociais. O Brasil foi um país que demorou muito para seguir os princípios da Revolução Francesa e utilizou por muito tempo ainda a mão de obra escrava. Foi somente em 13 de maio de 1888, graças a grandes pressões externas, que foi promulgada a Lei Áurea, que abolia de vez o trabalho escravo no país. Seguido disso, tivemos a Constituição de 1891, que garantia alguns direitos trabalhistas, tais como a liberdade de exercício de qualquer profissão e também proibir a jornada de trabalho para menores de 12 anos, e fixando um limite máximo de 7 horas de trabalho para maiores de 12 anos e menores de 13 do sexo feminino e maiores de 12 e menores de 14 do sexo masculino. A partir daí, ocorreram diversos avanços sobre o tema, como, por exemplo, em 1919, com a criação do Instituto do Acidente do Trabalho, que foi uma grande evolução, visto que muitos dos trabalhadores ainda nessa época se dispunham a trabalhar em condições insalubres, muitas vezes sem um mínimo necessário de segurança para exercerem a sua profissão. Além disso, também em 1923 ocorreu a criação do Conselho Nacional do Trabalho. Em 1925 foi estendido o direito de férias. E já em 1930 teve um grande passo que foi quando Getúlio Vargas se tornou presidente e criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. A Constituição Brasileira de 1934 tinha como objetivo organizar um regime democrático,
que assegure à nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico, segundo o seu próprio preâmbulo. E nos seus artigos 120 e 121, ela discursava acerca dos direitos trabalhistas, tais como o salário mínimo, a jornada de trabalho em 8 horas diárias, o repouso semanal e a criação efetiva da Justiça do Trabalho. Tantas mudanças fez-se necessário a criação de um documento que possuía todas as leis trabalhistas. Então foi assim que em 1º de maio de 1934 foi criada por Getúlio Vargas a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Durante os anos de 1962 e 1966, foram reconhecidos diversos direitos trabalhistas, tais como 13º salário, regulamentação do direito da greve e a criação do Fundo de Garantia de Tempo e Serviço, que é o famoso FGTS. Em 1967, em pleno regime militar, foi regulamentado o direito das empregadas domésticas, do trabalhador rural e do trabalhador temporário. Já a Constituição de 1988, a denominada Constituição Cidadã, ela trouxe mais alguns outros benefícios para o trabalhador, tais como a redução da jornada de trabalho de 48 horas semanais para 44, o aumento de 50% no adicional de trabalho noturno, o aumento de 1/3 na remuneração das férias, a garantia de licenças maternidade de 120 dias e a criação da licença paternidade, dentre outros direitos. Finalizamos essa videoaula com uma frase do ilustre doutrinador Amaury Mascaro do Nascimento. O direito do trabalho vive atualmente um conflito entre as suas concepções: a protecionista, acusada de hipergarantista, de afetar o desenvolvimento econômico e a livre iniciativa, e a reformista, que defende a flexibilização das leis e a reavaliação, no plano teórico, dos seus princípios e funções, pondo-se a flexibilização como uma polêmica reação contrária à rigidez da legislação tutelar do trabalho. Boa noite. Brasil, início do século XX. Escravos libertos, entrada de imigrantes no país e a industrialização que começava a dar os primeiros passos. Com as empresas e indústrias nos grandes centros urbanos, a jornada de trabalho de até 16 horas diárias e a exploração da força de trabalho, inclusive de mulheres e crianças. Com a Primeira Guerra Mundial, desemprego, baixos salários e muitas manifestações. Em 1919, 64 greves na Grande São Paulo e 14 só no interior do estado. O que eles conseguiam realmente, apesar das pressões, apesar das greves, era muito pouco. O Estado ainda não estava intervindo. Dependia de um acordo entre empregadores e empregados. Depois de comandar a revolução que derrubou o governo de Washington Luiz, Getúlio Vargas tomou o poder. No dia 26 de novembro de 1930, foi criado o Ministério do Trabalho. Em 1943, Getúlio Vargas criou o conjunto de leis que mudaria a realidade vivida pelos trabalhadores brasileiros, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo. Uma comissão com juristas e técnicos do Ministério do Trabalho foi formada para elaborar a CLT. Foram instituídos direitos trabalhistas como a carteira de trabalho com registro profissional, jornada semanal de 48 horas e férias remuneradas. Houve uma resistência grande inicial do patronato para cumprir a questão da jornada de trabalho, principalmente, a questão de uma remuneração mínima. Anos depois, vieram os tempos dourados de Juscelino Kubitschek com a construção de Brasília, época em que as oportunidades de emprego aumentaram. Em 62, foi incluído na CLT o 13º salário e, em 63, o salário família. Com as péssimas condições de vida no campo e o êxodo rural, a partir de 1963 começaram a ser incluídas na legislação trabalhista proteção para o trabalhador rural.
Gradativamente, as leis garantiram também a jornada de 44 horas por semana, férias anuais remuneradas, 13º salário e ainda o adicional noturno de 25% do valor do salário. Ainda na década de 60, surgiu o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em substituição à estabilidade do trabalhador. Nas décadas seguintes, o Brasil viveu um milagre econômico. O produto interno bruto cresceu mais de 10% ao ano. O desemprego já não assustava. Por causa das ações políticas do regime militar, o Estado tornou-se praticamente legislador do trabalho e promulgou leis de política salarial que visavam o controle da inflação. As greves foram oprimidas. Só que isso não intimidou os sindicalistas e os trabalhadores que ousaram enfrentar os militares. Aos poucos, conquistaram direitos como 1/3 das férias, participação nos lucros e licença maternidade. A legislação trabalhista, ela não avançou, digamos, fortemente. O grande desenvolvimento da legislação trabalhista é a Constituição de 88. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Com as mudanças sociais e na Justiça do Trabalho nos últimos 20 anos, alterações na CLT e novas decisões da Justiça. Essa intentona aí não parou no tempo e a cada ano que passa, estabelece novas regras e direitos tanto para o empregado quanto para o empregador brasileiro.